Estou gravando vários vídeos e fiz um look hipster, gay, por aí vai, para ser condizente a Alice no País das Maravilhas hoje. Então conheci compartilhei e esse daqui foi a indicação da Carol. Eu comecei a ler este livro aqui por conta dos estudos de linguística das letras. Eu vou colocar a fotinho de um outro livro, que é Linguística, Teoria, Introdução à Linguística. Ele está servindo de suporte para o meu tripé, então não vou tirar ele. Um livro meio chatinho de teoria da linguística. E no momento que eles estão falando sobre signo, arbitrariedade do signo, essas coisas assim, um dos autores do livro cita a Alice. Eu falei assim, deve ser interessante então ler. E eu já estava com vontade de comprar algum desses livrinhos aqui da clássicos Zahar. E eu achei muito bonitinho. Ele é capa dura, não é muito grande, tanto que as letras aqui também, a diagramação é bem grandinha. É um livro super rápido de ler. Tem as ilustrações originais do John Tennell, como está falando aqui embaixo, escrito pelo Lewis Carroll. E eu vou dar algumas impressões bem gerais, bem resumidas, porque a história da Alice muita gente já conhece, certo? O Lewis Carroll é o pseudônimo de Charles Ludwig Stockson, sabe? Diz isso. Nascido 27 de janeiro de 1832, em Cheshire, na Inglaterra. Ele publicou as obras mais famosas, Aventuras de Alice no País das Maravilhas, que foi publicada em 1865, e Alice através do Espelho, publicado em 1872, e ele morreu em 1898. São as informações que estão no final do livro, certo? E o que mais me surpreendeu, o ilustrador, esse John Tennell, nasceu em Londres em 1820 e é cego de um olho e com uma memória fotográfica prodigiosa, desenhava sem modelos. As ilustrações que tem aqui dele são maravilhosas. É bem legal. As ilustrações são todas em preto e branco, cheias de rachuras. Eu não sei como se tem um nome específico para esse tipo de estilo de desenho. A amiga poderá comentar aqui embaixo, ou a Carol. Mas assim, eu adorei as ilustrações e é muito bonitinho. E tem sentido aonde elas estão encaixadas. E às vezes eles falam assim, veja a ilustração na página tal, veja a ilustração antes disso, antes daquilo, para você entender. Então as ilustrações são importantes e complementam o que está falando aqui. Até porque Alice no País das Maravilhas é um nonsense gigantesco. Eu fui pesquisar um pouco do livro na internet e lá falava que é um representante da categoria fantástica e eu não sei se é quem inaugurou a literatura nonsense ou se é um dos maiores do nonsense. Enfim, Alice é muito famoso. Eu acho que vale a pena ler, porque muitas pessoas, assim como eu, só tem a visão da Alice desses últimos filmes do Tim Burton, que não tem quase nada a ver com isso daqui, e do desenho da Disney de há muito tempo atrás. Eu lembro que eu assisti o Alice quando eu era bem criança, na casa de uma amiga da minha mãe, no aniversário, festa de criança, da Nayara, inclusive. Eu assisti lá esse desenho. Desde então, sim, sempre me interessou, mas só tive a oportunidade de ler agora por conta disso que eu falei, de estudos de linguística. Mas qual é o envolvimento dos estudos de linguística com o livro? Você pode estar se perguntando. Aqui mais uma ilustração. Essas são pintadas, mas acho que a pintura veio depois, né? Acontece que o Lewis Carroll era um matemático. Então aqui tem muita questão de lógica. É bem interessante isso. Os pensamentos são desenvolvidos. Desculpa. São desenvolvidos por meio da lógica. E além disso, eles questionam em alguns momentos como se usam as palavras. A história se passa todo dentro de sonhos. As duas histórias se passam dentro dos sonhos da Alice. Isso não é spoiler, acho que muita gente já sabe. Além disso, é claro. Portanto, é nonsense, né? Isso justifica o nonsense. E é muito parecido mesmo com um sonho, porque de repente as coisas mudam, a Alice está num outro lugar, o cenário mudou completamente, os personagens se transformam na frente dela. E principalmente no segundo livro, que é o Através do Espelho, que a Alice encontrou lá, é que fica mais evidente que tanto o primeiro quanto o segundo é um sonho e é um mundo totalmente fantástico dos sonhos. Então, nessa lógica,
e usando lógica, em vários momentos aqui no livro, eles questionam como que as pessoas usam as palavras do jeito que entenderem. Não precisa ter sentido, não é mesmo? Um sonho nunca tem sentido, raros são aqueles que têm. Mas, por exemplo, eu vou pegar um trechinho aqui. Quando a Alice encontra o gato, o famoso gato, ele vai justificar sobre a sua loucura. Ele diz: para começar, disse o gato, um cachorro não é louco, admite isso? Pergunta para Alice. Ela: suponho que sim. Pois bem, continuou o gato, você sabe que um cachorro rosna quando está zangado e abana a cauda quando está contente. Ora, eu rosno quando estou contente e abano a cauda quando estou zangado. Portanto, sou louco. Aí Alice responde: chamo isso de ronronar, não rosnar. Chame como quiser, disse o gato. Vou jogar croquet com a rainha hoje? Vai jogar, né? Então tem sempre essas questões, assim, que fala tanto da arbitrariedade do signo atribuída. Hoje, esses dias, descobri que isso é meio que uma falsa afirmação, atribuída ao Saussure, quanto como as pessoas usam a linguagem de maneiras distintas, que vem um pouquinho daquela teoria do Chomsky, que é sobre competência linguística e performance, essas coisas assim. Se você estudou ou quer estudar letras, você vai passar por essas informações. É bem interessante ler Alice, porque você vai vendo, você pode usar as palavras do jeito que você quiser, e isso pode ter uma consequência. Nem sempre as pessoas vão entender as palavras da forma que você usou, certo? Bom, outras informações sobre o livro. Ele é cheinho de poemas, tem muitos poeminhas, eles são muito bonitinhos, e é óbvio que são poemas cantados e declamados para crianças. Como se trata de sonhos da Alice, ela lembra desses poemas no sonho, mas no primeiro livro, que é Alice no País das Maravilhas, ela não lembra 100%, ela chega a esquecer quem ela é e ela começa a confundir tudo. Já no segundo livro, essa confusão não necessariamente aparece em primeiro plano, como no primeiro livro, mas os personagens dos poemas que ela lê e ouve são os personagens do sonho dela. Então eu achei isso muito legal. Sabe quando você tem um sonho com algo que você ouviu ou leu naquele dia, uma semana atrás, e aquela sua leitura se transforma no sonho? É o que acontece aqui. E isso é muito legal. É muito interessante porque ele conseguiu, o Lewis Carroll consegue te mostrar um sonho como se você estivesse sonhando. Essa questão que eu já falei de as coisas irem mudando do nada, e de repente acontece isso, de repente acontece aquilo, o bebê se transforma em porco. Sabe, umas coisas bem absurdas, mas que tem todo... Acho que isso é contraditório dizer meio assim, né? Mas tem todo sentido porque é a narrativa de um sonho e é muito bonitinho. Vale muito a pena. Esse livro, se eu não me engano, não é muito caro. Eu devo ter comprado ele numa promoção. Eu chuto que seja uns 20 reais para menos até. Capa dura, ele é todo trabalhadinho. E se você quiser ver por dentro do livro, eu estou fazendo uns vídeos de folheando o livro. Então procurem aqui o Folheando o Alice no País das Maravilhas, que lá eu coloquei com detalhes as páginas mostrando tudo certinho, tá bom? Então é isso. É uma leitura super rápida, porque como eu disse, a diagramação do livro colocou fontes maiores, então não são aquelas... É um pocket, mas não é aqueles pocket com a letrinha minúscula, horrível de ler. Ele é bem gostoso de ler, a história te envolve, e são 2 livros bem curtinhos, metade praticamente, cada um aqui para cada livro. E é super gostosinho de ler, uma coisa para distrair mesmo, ou se você gosta de estudar linguística, algo que eu não estou gostando tanto assim, vale a pena para ver questão de linguagem. Linguística é comunicação, né? Comunicação também vale a pena. Tem bastante estudozinhos a serem feitos em cima desse livro, ou que já foram feitos, e as pessoas estão por aí declamando Alice a torto direito. Certo? Então é isso, gente. A indicação de hoje é Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho, e o que a Alice encontrou lá, um livro da editora Zahar, clássico Zahar, escrito pelo Lewis Carroll, e ilustrações originais do John Tenniel, acho que é isso. Última informação que eu esqueci, essa tradução é vencedora do Prêmio Jabuti, tá falando aqui. Então é algo que vale a pena.
certo? Então é isso. Alice. Tchau. E esse daqui foi a vegetação da